ficava na mão delas, né? Eu o tempo todo andando, coisas assim, tabela. E a minha irmã, ela soube, né, que eu estava com depressão, e a minha irmã, ela estava indo para a igreja, né? E ela falou para mim, ela ligava de longe, né? E falava, não, procurei uma igreja universal. Mas eu procurei tanto essa igreja e eu não achava. A senhora já morava aqui nesse bairro, Jardim Capela? Já morava aqui no bairro. Não conseguia achar a igreja? Não conseguia achar. E ela me dava o número da rádio da igreja para mim ouvir, colocar com água em cima, né? Aí ela teve uma vez que ela veio, ela não achou o lugar, e ela encontrou, hoje que eu sei que é a obreira Camila, né? Que ela encontrou a obreira Camila e ela falou, eu encontrei uma obreira lá, né? Falei com você. Aí eu levantei cedo no domingo, eu cheguei até no dia de Fogueira Santa, né? Aí eu levantei no domingo e não falei para ninguém, porque ele em casa ninguém gostava dessa igreja, né? E eu levantei. Por que ele não gostava? Não sei, pastor, mas assim, meu marido era muito religioso, muito católico, né? O que o senhor pensava da igreja universal? Assim, pelo que eu via falar nas reportagens, assim, eu ficava na mente que não prestava, né? Que tudo era errado, que não era certo. Então, eu tinha um conceito horrível. E a partir desse dia que a senhora veio? Era um dia de Fogueira Santa, inclusive? Era um dia de Fogueira Santa, né? Como hoje eu entrei, estava com um calor aqui dentro, né? E eu entrei desesperada, chorando, com uma roupa que eu não trocava não sei quantos tempos, estava na medinha. Assim, não tinha vontade de tomar banho, de me trocar. E eu entrei assim, aí uma obreira me abraçou, né? Ela viu o meu desespero, eu fui muito desesperada, né? E ela me abraçou e eu comecei a contar, né? Porque nesse meio tempo a gente tinha sido até assaltado. Ele já não tinha nada e ainda foi assaltado. Então, quer dizer, ele passeando comigo para tirar a depressão, tudo, aí a gente chegou na casa do meu sobrinho, aí a gente foi assaltado. Então aí me deu mais desespero ainda, né? Aí quando eu cheguei, comecei a contar para a obreira, e eu contando com ódio, né? Eu sei que me roubou, me jogando praga, e amaldiçoando. E ela, não é assim, né? Não foi ele. Eu, como que não foi? Eu queria até discutir com a obreira, como que não foi ele? Eu sei que foi. Sabe, a obreira conhecesse minha vida, e ela me abraçou, falou, vou fazer uma oração para acalmar a senhora. E na reunião ela orando em mim, ali atrás. Aí ela pegou e mandou eu sentar, e aí eu participei da reunião, tudo, aí fui diferente para casa. Só que chegou lá e para contar que eu estava dentro dessa igreja. Aí eu fiquei, aí o pastor falou para mim, que eu corrente, aí eu vim na segunda, vim na terça, sem contar para ninguém. A senhora fazia corrente na segunda-feira aqui na igreja universal de Jardim Capela. Segundo, e a senhora nem era convertida ainda, não é nem liberta, mas não houve necessidade só se deslocar para outros locais, aqui mesmo. Você nunca sai daqui. Então eu ia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e de manhã. Todo mundo saía para trabalhar. E eu vinha. E eu andava como doida, né? Tem a Dona Iracema que lembra, mas eu vejo a antiga lembra, a Dona Gilmar. Eu vinha com sacola e com as duas meninas arrastando. Eu trazia lençol, trazia frango de travesseiro, trazia sabonete, trazia pastas de dente, tudo para queimar o diabo dentro de casa, tudo que falava eu fazia. Como é hoje a família, como é hoje a vida de vocês? Hoje mudou, né? Hoje transformou totalmente. No meu primeiro sacrifício eu já vi resultado. Eu já trazi meu esposo, né? A minha filha ainda não veio, né? E ela, isso, as outras, vinha até na porta da igreja para me chamar, me esperar, mas não entrava. Né? Aí eu fiz o próximo, aí já consegui trazer elas também, né? E fui fazendo. Até hoje eu sacrifico e cada sacrifício tem uma vitória. E sempre aqui na Igreja Universal de Jardim Capela? Sempre aqui, nunca. Não houve necessidade de ir para nenhum lugar mais? Não precisou. A vida financeira, como é que vocês moram hoje, a casa de vocês? Nós moramos, na verdade, num barraco, né, na favela, como elas falaram. Na verdade, os ratos mandavam mais lá do que nós, né, porque o rato fazia a festa à noite no barraco lá. Mas assim, hoje, graças a Deus, Deus honra. Pela nossa fé, perseverança, Deus honrou, né? A casa de vocês própria? Casa própria. Não é no morro caindo nos pedaços mais? Pouco mais. Temos 2 casas já alugadas e Deus está abençoando mais ainda. Tem a casa de vocês, mais 2 que vocês alugam, tem carro. Tem o meu carro. Não falta nada dentro de casa. Não falta mais nada, graças a Deus, Deus tem abençoado. Aquelas confusões, aquelas brigas que havia na família,
Acabou. Graças a Deus, Jesus me faz. Tem paz, o senhor chega em casa, chega do trabalho cansado, o senhor encontra um ambiente tranquilo, a união, a felicidade da família. Tranquilo, graças a Deus. Porque no início que a gente viveu essa luta, eu saía do serviço, eu encostava no poste, cheguei a encostar no poste uma vez, e falava, não vou para casa, procurando outro destino da minha vida, porque eu não tinha vontade mais de ir para casa. Mas graças a Deus hoje tem alegria, né? Quando sai do serviço, você já sai para casa, direto. Amém. E as doenças, Letícia? Eu sou uma saudável. O que você tinha mesmo? Rinite asmática. Curado? Curado. Amém. Deus abençoe. Eu vou falar com vocês, não, vocês são calados, gostam muito de falar. Dá um beijo, né? Não é? Para colocar no glória. Foi muito rápido, eu nem lembro se o José estudar uma série, eu nem lembro de filmar. Já que foi pai e filho, tem o Espírito Santo agora. As palmas bem fortes para Jesus.